Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se depressão. Depressão, a doença do século. Queridos irmãos, o Espírito Santo já faz uns 20 dias que tem pedido para que eu pregue novamente sobre esse tema. Me deu muitas palavras na madrugada. E então eu estou pegando esse tema eu preguei há quase 8 anos atrás, foi no programa de número 3. Hoje eu estou realizando o programa de número 400. Então vocês têm uma noção. Há quase 8 anos atrás eu preguei esse tema que eu vou pregar hoje para vocês. Um tema muito importante, chamado Depressão, a doença do século. Vamos ouvir. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Isso representa 5% de toda a população da Terra. De acordo com o Ministério da Saúde, 17 milhões de pessoas são vítimas de depressão no Brasil. Nos últimos 16 anos, o número de mortes relacionadas com depressão cresceu 700% no nosso país. Estão incluídos nas estatísticas casos de suicídio e outras mortes motivadas por problemas de saúde decorrentes do episódio depressivo. Na maioria das pessoas, a doença se manifesta como uma tristeza muito grande. Os médicos explicam que a depressão é causada por motivos variados, como, por exemplo, um trauma de uma pessoa querida que morre, uma doença grave, dificuldades financeiras, uma separação conjugal, um trauma de parto, o uso de drogas e do álcool. Os médicos consideram que a depressão começa quando? Quando a pessoa não se alegra com nada, tem medo das coisas ou de pessoas, tem medo de sair de casa, tem medo do escuro, tem pensamentos negativos, perde o interesse por coisas que antes gostava de fazer, tem alteração de apetite, come demais ou come pouco, muda os hábitos do sono, dorme demais ou tem insônia constante. Segundo os médicos, na maioria dos casos, o tratamento é feito com remédios e terapia, mas nem sempre dá certo. E por que não dá certo? Porque a depressão profunda não está relacionada à doença do corpo, e sim espiritual. Amém, queridos irmãos? Por que que muitas vezes um tratamento médico, psiquiatra, remédio, não dá certo a uma depressão profunda? Ou às vezes até mesmo um síndrome do pânico. Por que não dá certo? Porque é espiritual, queridos irmãos. E se é espiritual, não existe médico nem remédio que vai curar. Não tem como. Pode o remédio fazer você dormir, ficar molinho, dormir. Mas assim que passar o efeito do remédio, você está em depressão profunda novamente. Porque é espiritual. E por que é espiritual? Por que é espiritual? O Espírito Santo me falou há uns 20 dias atrás uma revelação. É por causa da ausência de Deus. É a ausência de Deus. A pessoa está afastada de Deus e não está acreditando nas promessas de Deus. Aí acontece, queridos irmãos, um desses vários motivos que eu acabei de ler para vocês, e cada um é diferente, não é? E aí você começa a ficar com pequena depressão, fica deprimido, triste, angustiado. E isso vai crescendo, 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 vai aumentando até o inimigo chegar. E quando o espírito da morte chegar e tocar na pessoa, chegou-se no momento da depressão profunda. Aí não tem mais solução. A solução é Deus, não existe outro. Homem nenhum pode curar você ou libertar você, a não ser com a presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Por isso, queridos irmãos, a depressão profunda, ela é uma doença gravíssima, que está atingindo 5% da população do mundo. 5% da população do mundo.
Quem sabe eu estou falando com você agora, ou alguém da tua casa. Entende isso, queridos irmãos? Agora, o que diz a palavra de Deus a respeito? Vamos ver. Na carta de João, no capítulo 8, versículo 44. João, capítulo 8, versículo 44. O nosso Senhor Jesus, ele falou para a gente: o diabo era assassino desde o começo, e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. Quando o espírito da morte chega e atinge uma pessoa num estado mais grave de depressão, o espírito mentiroso, esse espírito da morte, filho de Satanás, começa a falar no ouvido da pessoa que ninguém mais ama essa pessoa, que ninguém quer saber mais dessa pessoa, e que não tem mais sentido para essa pessoa viver. Então, qual é a melhor saída? Tire sua vida, suicida, te enforca, corta o pulso, toma veneno, pula na frente de um carro, joga-se num rio, num lago, pula de um prédio. Por que você vai viver? Ninguém te ama, ninguém te quer mais, ninguém gosta de você. Qual o sentido da tua vida? Esse é o espírito mentiroso. Esse espírito, que é o espírito da morte, que induz as pessoas ao suicídio. E o Senhor Jesus disse: o diabo era assassino desde o começo, e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, que isso é uma mentira que ele está falando para a pessoa, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Em João, no capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus volta a falar. Ele fala assim: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir a pessoa. E é isso que o espírito da morte faz. Vem para roubar a vida da pessoa, matar, tirar a vida dessa pessoa e destruir esta pessoa, destruir uma casa inteira, uma família inteira. Isso faz parte da vida de Satanás e dos seus filhos diabólicos. Queridos irmãos, agora prestem atenção naquilo que o apóstolo Paulo nos falou. Em Efésios, carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 a 17. Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 17. Apóstolo Paulo nos fala assim, ó: enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continuais firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como coraza, e os pés calçados com o zelo de anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com a qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos queridos, olha o que o Espírito Santo me falou. A causa da depressão profunda é a ausência de Deus. A ausência de Deus na vida da pessoa. Não está mais acreditando em Deus, não está mais buscando em Deus, não acredita no Senhor Jesus, não acredita no Espírito Santo. Existe o motivo da depressão e a pessoa se derrama, cai. E daqui a pouco um inimigo vem, um maligno vem, esse espírito da morte, e destrói a vida dessa pessoa, faz ela se suicidar. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Ele diz que a gente tem que se revestir do poder de Deus. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra o homem, mas contra os principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Ele está dizendo, queridos irmãos,
que a nossa luta, nós temos lutas humanas, pessoas que nos perseguem, mas a nossa luta não é com essas pessoas, é com os espíritos satanais, os espíritos malignos que estão espalhados em todos os lugares, atingindo a vida de uma pessoa, destruindo, como a mentira. Só veio para roubar, matar e destruir. Pai da mentira. Vocês estão entendendo? E olha, queridos irmãos, o apóstolo Paulo vai falando em tantas ferramentas de armas poderosas, que é a oração, queridos irmãos. A presença do Espírito Santo em nome de Jesus. O apóstolo Paulo nos fala: empunhai a espada do Espírito, empunhai a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, queridos irmãos. Irmãos, eu derrotei um anjo decaído uma vez na igreja, um anjo decaído, que é muito mais poderoso que qualquer legião de espíritos. Eu tentei, dava ordem, ele se estribuchava no chão e não ia embora, e falava que ia matar, que ia matar, que ia matar. Depois que eles já estar cansado de tanto dar ordem e ele não ia embora, eu encostei as minhas costas na parede, comecei a conversar com o Senhor Jesus, e a palavra veio para mim: em nome de Jesus, pela espada de fogo, que é a palavra de Deus, eu te mando embora. E o demônio saiu na hora, queridos irmãos. Um anjo decaído saiu na hora. Empunhai a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. A espada de fogo do Espírito Santo, a palavra de Deus. E o inimigo não resiste, e ele cai e bate em retirada. Em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos. Algum de vocês que estão me ouvindo vão me ouvir. Se vocês estiverem nesse quadro, procure uma pessoa de Deus, uma pessoa que seja revestida com o Espírito Santo, para que ele possa orar e expulsar esse mal, em nome de Jesus. Amém.